Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa aqui é a primeira aula do nosso curso para pregadores iniciantes. E é o primeiro módulo que nós estamos dando agora, tá? E o módulo 1 é sobre o chamado. Eu quero que todos estejam muito atentos a tudo que nós vamos ensinar, tudo que eu vou ensinar aqui neste curso, tá bom? Então essa aqui é a primeira aula e nós vamos tratar sobre o que é realmente ser chamado para o ministério da pregação. O que realmente significa ser chamado para o ministério da pregação. Então eu quero explicar para vocês que existe uma grande diferença entre gostar de pregar e ser chamado para pregar. Existe uma grande diferença, tá bom? E hoje muitos pregam porque querem se destacar. Não têm a missão de produzir, de gerar frutos através da pregação. Mas muitos querem só apenas o microfone. E achando que tem o microfone na mão, em cima do púlpito, acha que já tem o chamado, mas na realidade não tem nada a ver. Então, nem todos que pegam no microfone foram chamados realmente para o ministério da pregação. E se você não entende o seu chamado, você vai viver inseguro em cima de um púlpito. Se você não tem aquela certeza, aquela convicção do seu chamado, você vai sentir insegurança na hora de ministrar a palavra de Deus, tá? E na aula de hoje eu vou te mostrar o que é realmente ser chamado para o ministério da pregação. E nós temos como base bíblica o livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, né? Aonde Deus ele fala: antes que te tornasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Então, ser chamado não é uma questão de saber pregar, de não saber pregar, tá? O chamado, ele não começa quando alguém te convida para pregar, ou quando você se acha no direito de pregar, tá? Não começa ali não, porque o chamado começa no coração de Deus. É no coração de Deus que acontece o chamado para o ministério da pregação. E nós temos que entender isso. Se nós não tivermos consciência disso, nós vamos estar perdidos. Nós não vamos nos encontrar nesse ministério, tá? Lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 14, 15, a palavra de Deus ela fala: e como pregarão se não forem enviados? Então, o que nós entendemos por chamado para o ministério da pregação? É que o chamado, ele envolve envio. Então, se você não quiser ser enviado, você não tem o chamado. Olha, deixa eu falar aqui para você. Quando eu fui chamado para o ministério da pregação, eu larguei tudo. Não estou falando aqui para você largar tudo, não, tá? Mas foi uma decisão minha. Eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, eu peguei a minha família e nós fomos embora, seguindo o ID de Jesus. O Senhor nos enviou, nós abrimos várias igrejas, ganhamos muitas almas, eu formei vários pastores, e hoje estou no ministério pregando, viajando também. Foram meus discípulos, aprenderam comigo, aprenderam com o exemplo da minha vida. Então o chamado, ele envolve envio. Se você não quer ser enviado, se você não quer sair, tirar os teus pés de onde você está, esquece chamado. Chamado é desafio, chamado envolve responsabilidade, sabe? Chamado envolve preparo. Você se preparar para esse chamado, você se preparar para ser realmente um pregador do Evangelho. Agora, você sabe o que é o chamado?
Eu vou te dizer o que não é um chamado, para que você possa se identificar. Ou com um, como eu falei, o chamado envolve envio, o chamado envolve responsabilidade e o chamado envolve preparo. Responsabilidade é que você não vai sair por aí de qualquer jeito. Não. Tem que ter uma ordem de Deus. Eu fui para vários lugares, para várias cidades, mas tudo debaixo de uma ordenança de Deus. Eu não fui porque eu quis, eu não fui porque eu achei que eu tinha que ir. Não. Eu fui debaixo de uma ordenança de Deus. Então isso aí é um chamado responsável. Tá? É um chamado responsável. Você não vai fazer loucura por causa do chamado. Ah, eu vou deixar minha família, eu vou deixar minha esposa, eu vou deixar meus filhos, eu vou seguir. Não, isso não é chamado. Isso é irresponsabilidade. Tá bom? Agora nós vamos ver o que realmente não é um chamado. Nós temos algumas situações que nós podemos identificar. O que não é chamado. Então, o que eu vou falar agora vai confrontar. Mas receba isso com carinho, tá? Eu sou um mentor de pastores. Eu ensino pastores. Eu ajudo pastores a saírem do anonimato, saírem daquela coisa simples, de pregação simples, para se tornarem pregadores com excelência, tá? Então o que eu vou falar agora pode te confrontar, mas não se preocupe não, que é para o seu bem. Então, a primeira coisa, chamado não é emoção. Não é emoção. Sabe por quê? Porque a emoção, ela é passageira. E o chamado não. O chamado não. O chamado, ele não quer, ele não requer sentimentos, ele não depende de sentimento. Se você está triste, você tem o chamado. Se você está alegre, você tem o chamado. Você tem que cumprir esse chamado. Se você está com dor, você tem que cumprir o chamado. Sabe? Se você está com dinheiro, sem dinheiro, você tem que cumprir esse chamado. Então, não é pela emoção. Porque hoje você está emotivo. Ah, eu quero sair, eu quero pregar, eu quero viajar, eu quero que Deus me use. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Só que amanhã você encontra uma dificuldade e aí você quer retroceder. Olha quantas dificuldades eu enfrentei na minha caminhada, na minha jornada de pregador do Evangelho. Eu fui enviado para igrejas que não tinha ninguém, para abrir obra. Mas no início foi difícil, foi duro, mas eu não desisti. Hoje eu tenho quase 40 anos de ministério pastoral, ensinando, pregando, formando líderes, formando pastores. E eu nunca desisti. Sabe por quê? Porque eu fui chamado. Então, se você foi chamado, você não vai desistir. Você não vai tratar o teu chamado pela emoção. Você não vai viver o teu chamado pela emoção. Porque hoje você está alegre, hoje você tem disposição, amanhã você não tem. Então, não pode ser um chamado emotivo. Não. O chamado também não é a vontade de aparecer, a vontade de se destacar. Ah, eu quero pregar porque eu quero ser visto pelas pessoas. Eu quero ser notado pelas pessoas. Isso não é chamado. Isso é vaidade. O nome disso é vaidade. Tá? Isso não é chamado. Porque nós pregamos até no meio do mato. Eu já preguei no meio do mato para povo indígena. Sabe? Pegava aqueles troncos de árvore, colocava no chão e ali as pessoas sentavam ali, naqueles troncos de árvore. E ali eu ministrava a palavra, sem microfone, sem caixa de som, sem slide, sem projeção, sabe? Aquela coisa assim no telão, nada. Nada. E ali a palavra de Deus era ministrada. A palavra de Deus era ministrada. Porque hoje as pessoas só querem pregar se for numa igreja grande, se for num púlpito enorme, com muita gente. Ah, meu amigo, isso não é chamado. Tá? Você pode até pregar numa igreja grande, você pode até ter uma igreja grande, mas isso aí vai ser o quê? Fruto
fruto do teu chamado. Tá? Porque eu, quando eu comecei a pregar para um grupinho pequeno, de 5 pessoas, de 10 pessoas. Hoje, você tem a célula para você começar a pregar, para você começar até a treinar a sua pregação. A célula, e daí você vai crescendo e Deus vai te abençoando. Chamado não é invejar quem já está no púlpito. Isso aí não é chamado. Eu quero estar no lugar daquele. Eu quero ser como aquele. Não, isso não é chamado. Tá? Chamado não é só gostar de falar. Não é isso. Chamado não é só gostar de estar no púlpito falando, não. Muitos travam, por quê? Porque confundiram entusiasmo com o chamado. Está empolgado. Vamos trocar entusiasmo por empolgado. Tem muitas pessoas que se empolgam na hora de pregar e acabam travando. Por quê? Porque confundiram as coisas. Deixaram a mente confusa. Então, agora eu vou te dar aqui pelo menos 4 sinais. 4 sinais de que você tem um chamado verdadeiro. 4 sinais, tá bom? E o primeiro sinal é o peso da palavra. O que quer dizer isso, pastor? Você sente responsabilidade quando estuda a Bíblia? O peso da palavra é isso. É responsabilidade por aquilo que você vai entregar ao seu público. A palavra que você vai entregar. Você estuda essa palavra? Você compreende o que você vai falar? Ou você simplesmente vai falar por falar? Não, deixa Deus me usar. Deus vai me usar e pronto, acabou-se. Não é assim. Nós temos que ter um preparo. Eu falei para vocês no início, eu tenho quase 40 anos de ministério de pregação, mas até hoje, quando eu vou ministrar, eu me preparo. É jejum, é oração, é estudo da palavra, é pesquisa da palavra, para não falar qualquer coisa, para não falar o que vem na mente, que a pessoa começa a pregar em Gênesis, vai terminar lá em Apocalipse e não falou nada na pregação. Então, existe o quê? Um preparo, uma responsabilidade, um peso pela palavra, entendeu? Isso aí é peso. Quando Deus ele vê isso, ele abre a porta para que você seja um pregador da palavra, tá? Então, uma outra coisa, um outro sinal de que realmente você foi chamado. Você sente um incômodo quando você não está fazendo a obra de Deus. Existe algo queimando dentro de ti. Tudo nós temos que levar em conta. Trabalhar na obra, fazer a obra de Deus, sabe? Ter cargos, até cargos na igreja. Não importa o teu cargo, não importa. A palavra de Deus, ela diz, olha, sobre se você for fiel no pouco, mesmo aquele cargo que é lá, vamos dizer aqui, o estacionamento. Eu quero ser o pregador, mas o pastor me colocou no estacionamento para guardar carro. Irmão, você não sabe a faculdade que você está. Você não sabe aonde Deus te colocou para você ser humilde, para você aprender. Essa aí é a faculdade de Deus. Eu, antes de pregar a palavra de Deus, sabe o que eu fazia na igreja? Eu limpava os banheiros da igreja. Meu amigo. Eu lavava os banheiros, eu encerava o piso, eu passava óleo nos bancos, os bancos eram de madeira, eu tinha que deixar tudo brilhando. Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar um pregador da palavra, um pastor, mas Deus me tirou o balde da minha mão, tirou a vassoura, o rodo e colocou uma Bíblia. E aí ele me colocou lá em cima do púlpito para pregar a palavra de Deus. Então, não se preocupe se você está num lugar que não, você acha que não é o teu lugar.
Mas Deus, Ele sabe onde é o teu lugar. Então não te preocupe com isso, tá? Então você sente aquele incômodo. Se você está no banco, você está lá na cadeira, no seu conforto. Olha, irmão, a sua igreja, ela pode ter a melhor poltrona. Sabe aquelas poltronas de cinema antigamente? Né? Chegava no cinema, aquela poltrona lá, bonita, gostosa, confortável, assistia um filme, dava até vontade de assistir de novo, de tão confortável que era. A tua igreja pode ter uma poltrona confortável, mas lá não é o teu lugar. Lá você vai sentir incômodo, mesmo numa poltrona confortável, você vai sentir incômodo de estar ali sentado. Você tem que fazer alguma coisa na sua igreja. Então, este aqui é um grande sinal para você, tá? Outra coisa também, confirmação espiritual. Confirmação é quando o seu líder, ele reconhece a graça de Deus na sua vida. Ele reconhece a graça de Deus na sua vida. Então, se você for fiel nesse pouco, Deus vai te colocar sobre muito. Se você for fiel, você vai cair na graça do seu líder de célula, do seu líder de grupo, do seu pastor. Você vai cair na graça. Você vai ser uma pessoa confiável. Uma pessoa confiável. O desejo de servir e não de aparecer é o quarto ponto que eu quero falar para você. O desejo de servir. Mas eu não sou reconhecido aonde eu estou. Não é o homem que vai te reconhecer, é Deus que vai te reconhecer. Vai te colocar em outro lugar, aonde Ele acha que você tem que estar. Você tem que ter convicção, você tem que ter a certeza. E quando é que se tem a convicção? Presta atenção. Quando é que você tem a certeza de que você foi chamado? A primeira coisa, as críticas, elas não vão te abalar. Crítica nenhuma. Sabe por quê? Sabe por quê a crítica não vai te abalar? Porque você tem certeza do teu chamado. Você sabe que aquela posição é sua. E ninguém vai te tirar, porque Deus te colocou ali naquele lugar. A crítica, ela não vai te derrubar. A crítica, ela não vai fazer você desistir. A crítica, ela não vai te desanimar do teu chamado. A timidez, ela não te paralisa. A timidez não te paralisa. Você pode começar a pregar de uma forma tímida e as pessoas até podem rir de você, não tem problema. Se você conhecer a minha história, comecei a pregar, eu era tímido, mas depois eu fui, me soltando, eu fui desenvolvendo mais, e aí eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje. E eu considero uma grande bênção. Né? Então, a comparação, ela não te destrói. Por exemplo, a pessoa olha para você e diz assim: fulano prega melhor que esse irmão aí. O fulano prega melhor que esse pastor aí. Né? Quantas vezes alguém pensou assim de mim? O pastor fulano de tal prega melhor do que o pastor Valdomiro. E aí? Eu me abalei por isso? Não. O meu ministério foi destruído? Não. Eu continuei firme. Então, conheça o propósito de Deus para a tua vida. Conheça o chamado de Deus para a tua vida. Tá bom? Aqui eu vou dar uma pausa rapidinho, só para você pegar o seu dedinho e tocar aí no like aí, tá? E também aí embaixo, tocar no inscreva-se, tá bom? Então vamos continuar. Eu quero fazer um desafio para você. Fazer um desafio. É uma tarefa, um dever de casa para você fazer, tá bom? De tudo que você aprendeu aqui, a primeira coisa que você vai fazer durante esses dias, esta semana, separe 30 minutos por dia, presta atenção. 30 minutos para você fazer a leitura da Bíblia.
Aí você pode dizer, pastor, mas eu não tenho tempo. Como não tem? Tem. Você tem tempo para assistir televisão, você tem tempo para olhar o teu WhatsApp, você tem tempo para ver as notícias lá no Facebook, você tem tempo para rolar os feeds do Instagram, você tem tempo. Por que não tem tempo para a Bíblia, para a palavra de Deus? Então, faça isso durante essa semana, todos os dias. Não é uma vez por semana, todos os dias. Você vai pegar a palavra, a Bíblia, e você vai ler 30 minutos de leitura da palavra. E se você não entender, volta lá, lê de novo. Não entendeu, volta lá. Eu não vou dizer para você ler tantos capítulos, tantos versículos, não. Tantos livros, não. É você ler a Bíblia, até você entender. Se você não entender, vai e pesquisa. Pesquisa, até você entender, tá bem? Ore pedindo confirmação do seu chamado. É o seu dever de casa. Esta semana, peça para Deus, Senhor, confirma meu chamado. Confirma meu chamado. Ore, peça para Deus. Eu quero sentir um fogo ardendo no meu peito. Eu não quero sentir emoção. Eu quero sentir o verdadeiro chamado para a minha vida. Tá? E aí, a terceira missão, o terceiro dever de casa. Converse com o seu líder. Peça para ele te ajudar em oração. Aliás, se você quer a minha ajuda em oração, já comente aqui embaixo, coloque o teu nome e diga assim, pastor, ore por mim. Ore pelo meu chamado, tá bom? Você vai colocar o seu nome, tá? O seu nome e vai colocar, ore pelo meu chamado. E eu vou colocar o seu nome numa lista de oração da madrugada. Eu faço sozinho, tá? E eu também coloco na lista do meu propósito. O meu propósito é jejuar 7 dias pelo teu ministério. Jejuar 7 dias. Quando eu falo 7 dias, não é fazer um jejum hoje, à noite comer, no outro começar, não. São 7 dias sem interrupção, tá bom? 7 dias sem interrupção, jejuando pelo teu ministério, pelo teu chamado. Então já coloca o teu nome aqui e escreve aqui, tá? Escreve aí, ore pelo meu chamado, tá bom? Então vamos lá, continuando, que já está encerrando, mas converse com o seu líder, fale para ele do que está ardendo no seu peito, seu propósito. Talvez ele não acredite em você, talvez ninguém acredite em você, mas você tem que acreditar em você. Você, sabe por quê? Eu digo para você acreditar em você, porque Deus, Ele acredita em você. Deus acredita em você, tá bom? Então eu quero saber uma coisa. Se você sente que Deus, Ele está te chamando, se você sente isso, Deus está me chamando, então eu quero que você comente aqui comigo, comente, eu fui chamado. Escreve aí nos comentários, eu fui chamado, tá? Então, essa aqui foi a nossa primeira aula. Não esqueça, são 5 módulos, com 5 aulas cada módulo, e são 25 aulas, tá? 25 aulas. Então, esse aqui é o primeiro módulo e foi a primeira aula só, tá bom? Então, se você quer mesmo sair da insegurança e caminhar para a excelência do ministério, né? A excelência ministerial, clica aí no gostei, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas esse vídeo, tá bom? E a gente se vê na aula 2. Fiquem com Deus!